Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 22 de maio de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um pequeno ataque de drones russo contra a Ucrânia, nenhum dano significativo, a maior parte focada aqui na região sul da Ucrânia, mas os drones foram todos derrubados, então não teve grandes danos aqui, né? A gente tem informação da linha de frente, mais uma vez, nenhum avanço significativo russo em lugar algum. Esclarecemos o que os russos querem dizer com tomaram Robotnik. Na verdade, tem uma cratera com um tanque por cima que eles estão usando como a base deles lá. Tem 3 russos em Robotnik e eles não conseguem fazer nada porque é uma posição terrível. Então não tomaram Robotnik coisa nenhuma, né? Estão ali só para dizer, para mandar reporte para os superiores, arriscando a vida deles à toa, mandando reporte para os superiores para dizer que tomaram Robotnik, né? Em termos de ataques na retaguarda, a gente ficou sabendo que o ataque em Luhansk, que aconteceu há 2 dias atrás, visou uma reunião de oficiais e teve um monte de ferido, inclusive um general russo ficou ferido nesse ataque que foi feito aqui contra Luhansk há coisa de 2 dias atrás, né? Uma outra novidade interessante é que os ucranianos usaram um Sea Baby, aquele drone naval ucraniano, aqui na península de Kimburny, lançando foguetes contra tropas russas. O drone lançando foguetes, cara, cada novidade que tem nessa área é impressionante, né? A península de Kimburny é essa península aqui, e muita gente vê ela como um possível ponto para a ação ucraniana na margem esquerda do rio Dnipro, né? Aparentemente foi mais um teste que eles fizeram aqui, mas de qualquer forma uma capacidade bacana. E por falar em capacidade bacana, existe uma briga muito grande nesse momento. O Zelensky está reclamando muito com os americanos, porque justamente é muito injusto esse negócio de não poder usar as armas americanas no território russo, particularmente com a questão aqui em Belgorod e a possibilidade de um início de operação russa aqui em Sumy, né? Então, repara que para os russos é muito conveniente, né? Eles avançam aqui e os ucranianos não podem atingir praticamente nada aqui na retaguarda deles, porque já é território russo. Um absurdo essa limitação ucraniana. Vamos aguardar para ver como é que isso caminha. Eu tenho certeza que os americanos vão acabar sendo razoáveis nesse propósito, né? Eu espero que não leve um ano, como levou com o ATACMS, né? Não leve um ano para eles mudarem de posição, mas eles vão acabar mudando de posição. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Bibi, Lili, Liliu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Lembrando mais uma vez que essa é a última semana para participar da nossa rifa de um troféu de guerra, um capacete de um tanqueiro russo. O objetivo da rifa, evidentemente, é ajudar os ucranianos, principalmente os brasileiros que estão lutando lá na Ucrânia. O prêmio é um capacete, um troféu de guerra, uma coisa única, né, que você não consegue em nenhum outro lugar. Uma luminária aqui feita pelo exército ucraniano. Isso daqui é o primeiro prêmio. Tem o segundo prêmio, que é um chaveirinho aqui feito com aço do Su-30 derrubado em Bakhmut. E o terceiro prêmio, um chaveirinho também com cabo de aço. E cada um dos prêmios tem também uma badgezinha acompanhando, né? Então, quem tiver oportunidade de ajudar, por favor, obrigado aí a todo mundo que ajudou. Já está bastante vendida a rifa aqui. O sorteio, para esclarecer, eu faço pelo sorteio do Google Random, o aleatório do Google. Se der um número que não foi vendido, eu sorteio de novo. Eu vou gravar tudo isso e colocar o vídeo na nossa live de domingo, né? Domingo tem a live do Semana ao Vivo aqui no canal Mundo e Revolução, e daí eu boto o resultado do sorteio naquela ocasião. Infelizmente eu não posso fazer o sorteio ao vivo devido a regras do YouTube, né? Bom, falando sobre a situação na Ucrânia, houve um ataque de ontem para hoje com 24 drones Shahid, aqueles drones de fabricação iraniana, que já são conhecidos dos ucranianos, fácil de derrubar, todos eles foram derrubados. Sempre há dano, tá? Mesmo quando os drones são todos derrubados, há algum dano, porque quando o drone cai, ele muitas vezes explode ou ainda causa algum dano. Mas os danos são mínimos, né? Bom, tem um incêndio em Vladivostok. Vladivostok é lá na outra ponta da Rússia, né? Lá no Pacífico. Então, certamente, isso daqui é só mesmo mais um exemplo de incêndio russo, muito tradicional.
Agora, essa imagem aqui é impressionante, tá? Essa imagem aqui é um drone ucraniano lançando foguetes contra posições russas. Tá vendo aqui, ó? Um lançamento de vários foguetes a partir de um drone. Isso aqui foi gravado pelos próprios russos, atingindo as posições russas ali na península de Kimburne, né? O drone é aquele UAV Sea-Baby, ucraniano, está chegando aqui, ó, perto da península. Quando chegou na região, lançou os foguetes, né? É a primeira vez que a gente vê isso acontecer, é mais uma capacidade dos drones marítimos ucranianos, e pode ser alguma coisa muito importante mais adiante, né? Tem aqui a imagem do drone, tá vendo? Tem um lançador de foguete aqui adaptado nele, são grade de 122 milímetros que são usados aqui, né? MLRS. Então ele consegue chegar perto do alvo e lançar esses drones, lançar esses foguetes, até 6 foguetes, né? Isso daqui a gente já tinha visto algum tempo atrás, o drone capaz de lançar foguetes antiaéreos contra helicóptero, né? Não é o caso desse daqui. Esse daqui é quando é para operação em terra, então ele não vai lançar os foguetes contra uma posição ucraniana em terra. E tem aqui uma imagem. Isso aqui certamente foi um teste feito pelos ucranianos durante o inverno, né? Então é uma imagem mais antiga, mas mostra muito bem. Tá aqui, ó, num trailer, né? Tá o Sea-Baby aqui, e ele lançando justamente os foguetes de 122 milímetros, o MLRS Grade, né? Que são foguetes que podem causar bastante dano lá no inimigo, né? A gente não sabe ainda qual é o resultado do teste, provavelmente foi um teste, né? Esse teste aqui funcionou, agora eles fizeram um teste contra posições russas verdadeiras ali na península de Kimburne. Conseguiram atingir, não conseguiram atingir, não importa, o importante é que estão desenvolvendo a tecnologia, muito em breve isso vai estar disponível e vai fazer um estrago entre os russos, né? Bom, a gente falou sobre o ataque ucraniano com um míssil Scalp, né, ali em Luhansk, há coisa de 2 dias atrás, e que visou justamente um local de concentração de tropas ali na cidade de Luhansk mesmo. A gente tem agora as imagens aqui, os próprios russos divulgaram as imagens, dá para ver que o prédio foi totalmente destruído. Aqui, olha só, a metade central do prédio aqui está faltando, tudo aqui caiu. E a gente ficou sabendo que esse prédio ele era usado pelas forças russas, e mais do que isso, havia uma reunião de oficiais de alto nível do grupo sul do exército russo, né? 13 fascistas russos foram mortos, 26 foram feridos, inclusive o general Gennady Anashkin, que era o comandante do Distrito Militar Sul. Gente, isso é uma posição muito grande, tá? A Rússia, ela divide as suas forças armadas em 5 distritos, né? O Distrito Oeste, Distrito Norte, Distrito Leste, coisa e tal, e o distrito mais envolvido nessa guerra, que é o Distrito Sul, que é justamente com sede ali em Rostov-on-Don. Ou seja, o general que comanda todo o Distrito Militar Sul estava nessa reunião em Luhansk e saiu ferido de lá. Não morreu, infelizmente, poderia ser melhor, mas de qualquer forma já teve 13 ali empacotados e mais um monte de feridos. A gente espera que a gravidade seja muito grande dos ferimentos desse pessoal, né? Tá aqui um canal russo falando sobre esse negócio, sobre o ataque na academia do Ministério das Relações Exteriores. Então, de novo, a academia do Ministério das Relações Exteriores era o prédio para que ele era usado antes da guerra, né? Os russos agora pegaram isso daí e transformaram isso em local de concentração de tropas lá, né? Ontem, dia 20 de maio, então já foi alguns dias, né? Hoje é dia 22, há 2 dias atrás, um ataque aconteceu num complexo de prédios que pertence ao Ministério das Relações Exteriores da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, entre aspas, porque nunca teve movimento separatista nenhum, isso é tudo uma farsa, são russos se fazendo passar por rebeldes ucranianos, né? O evento aconteceu no vilarejo de Ubilinov, no subúrbio de Luhansk, né? O ataque foi feito usando mísseis Scalp, a gente mostrou que deu para ver até os destroços do míssil Scalp, né? E como resultado do ataque, 13 militares foram mortos e outros 26 ficaram feridos. É para notar que o prédio foi atingido, estava sendo usado como um posto de comando do Grupo Sul das Forças, né? Ou seja, do Comando Militar Sul russo. No momento do ataque, uma reunião
estava acontecendo no momento. Além disso, duas fontes não relacionadas uma com a outra reportam que o comandante do Distrito Militar Sul russo, o coronel-general Anashkin, foi ferido, né? Ou seja, que bom que isso indica também que os ucranianos têm informações aí de alto nível sobre o que está acontecendo nessas regiões ocupadas, né? Eles tinham informação exatamente de onde estava acontecendo a reunião, em que horário estava acontecendo a reunião, e acertaram exatamente naquele momento. Excelente notícia isso daqui. Uma pena que não exterminou todas as baratas, né? Bom, aqui a gente vê um grande comboio aqui de trens, né, indo em direção provavelmente a Kharkiv ou talvez a região de Sumy, né? Kharkiv, a ofensiva estacionou, os russos não conseguem avançar mais, mas agora podem estar mandando reforços para lá para justamente tentar avançar mais alguma coisa, né? Aqui estão os vários veículos, alguns blindados não, né? A maior parte de veículo de logística. Vamos ver se tem algum blindado aqui, se passa algum blindado aqui. Tem alguns veículos aqui mais... Não, isso aqui é coisa de ponte, né? Lançador de ponte. E lançador de ponte, um monte de lançadores de ponte e veículos de logística. Blindados mesmo não, né? Eles têm aqui esse símbolo novo aqui, que é um quadrado com uma... Não, tem os blindados também. Tem aqui uns blindados no final, até um tanquezinho ali no final. Enfim, um comboio indo ali em direção a Kharkiv, talvez para reforçar a ofensiva de Kharkiv dos russos, porque não estão conseguindo ir a lugar nenhum, né? É a fita de São Jorge, esse negócio aqui, é um símbolo militar que os russos têm usado, né? E isso daqui indica que esses veículos estavam na parada de São Petersburgo, meu amigo. Na parada de Moscou, lembra da parada da Praça Vermelha do dia 9 de maio? Então, a parada da Praça Vermelha, né, eles estavam fantasiados com essa fitinha aí, ou seja, estão saindo da parada militar para a linha de frente, né? Olha que desespero dos caras, né? Enfim, isso aqui foi em Bilororivka, os russos estão tentando tomar a cidade, fizeram um grande ataque com grade, não conseguiram tomar a cidade ainda. E isso daqui o pessoal está reclamando que, poxa, enquanto os russos fazem bombardeio indiscriminado de cidade, o Ocidente ainda está discutindo a questão de uso de armas ocidentais na Rússia, né? Um absurdo isso, deveria ser liberado. Neste caso aqui, a Bilororivka não fica tão perto assim da fronteira da Rússia. Bilororivka fica nessa região aqui, ó, nesse ponto aqui. Mas o que está acontecendo nessa região aqui, principalmente aqui em Vovchansk, em outras cidades aqui, é que os russos, sabendo que os ucranianos não podem atacar no território russo, acabam botando um monte de concentração de tropa aqui, de equipamento e coisa e tal, e os ucranianos acabam ficando impotentes com isso daqui, né? Lógico, podem usar as próprias armas ucranianas, mas como eu expliquei para vocês, elas são menos precisas, elas são menos capazes de fazer alguma coisa, algum dano real ali, né? Então, no final das contas, um absurdo isso, vamos falar sobre isso mais adiante, sobre essa situação que está um absurdo realmente, né? Bom, aqui ó, um propagandista russo, o Sladkov, publicou orgulhosamente um vídeo das posições russas em Robotny, né? Para dizer que os russos estão em Robotny. É isso aí que eles estão. Eles têm que usar máscara por causa dos corpos que tem na região. Tem tanto corpo de russo morto ali que senão eles podem ser envenenados por isso, né? Você sabe, cadáver tem um risco de contaminação grande, né? Então eles estão numa cratera debaixo de um tanque que tem ali, e para eles isso daqui é ótimo, é coisa e tal, é a posição que eles têm ali. 3 russos que estão em Robotny, por isso que eles dizem que eles tomaram Robotny. Não conseguem fazer nada, não conseguem ir a lugar nenhum, e muito em breve vão ser desalojados dali. Aliás, seguidas vezes já estiveram nessa posição e já foram destruídos aqui. Então, é isso daí. É isso que é o que eles chamam de posição russa em Robotny, né? Bom, aqui houve um ataque russo na direção de Novomikhailivka, na área de Novomikhailivka, né? Novomikhailivka já foi tomada pelos russos, os russos estão tentando avançar para o próximo vilarejo, mas tiveram uma grande falha aqui, 2 tanques destruídos, 5 BMPs, mais um monte de coisa aqui destruído, mais de 100 russos também mortos nesse ataque aqui russo, sem nenhum avanço significativo. A gente estava falando aqui de Robotny, essa região aqui.
Até o mapa aqui agora está dando Robotnik como tomada pelos russos, sendo que só tem aqueles 3 russos que estão ali mesmo e nada além disso ali, né? Um absurdo essa visão do pessoal, mas talvez eles queiram passar uma visão pessimista para o Ocidente, justamente por conta de conseguir essa licença americana para atingir território russo, né? Bom, a gente falou sobre Novo Mihailivka. Novo Mihailivka é mais para cá, nessa região aqui. Novo Mihailivka, como eu falei, os russos já tomaram a cidade. Novo Mihailivka, essa cidade aqui. Como eu falei, os russos já tomaram essa cidade já tem algum tempo e agora querem constituir para as próximas cidades aqui. E nisso daqui que eles se ferraram, perderam um monte de tanques e blindados ali na região, né? Bom, em Chassiviar, segundo a Astra Intel, Chassiviar é mais aqui para cima, nessa região aqui. Não é fácil, é falso, os russos não tomaram Klishivka ainda. É a mesma situação lá de Robotnik, de outras cidades. Eles vão lá, fazem uma corrida, botam uma bandeirinha e saem correndo e não conseguem tomar nada no final das contas, né? Enquanto as posições aqui ao norte de Klishivka estiverem nas mãos dos ucranianos, nessas florestas aqui, os russos não têm como tomar Klishivka, né? Mas enfim, estão dizendo que tomaram aqui, né? E parece que os russos entraram aqui em Canal. Finalmente, Canal é esse distrito aqui de Chassiviar, um distrito pequeno, um distrito isolado. Eles conseguiram tomar algumas casas aqui no distrito de Canal, apesar de morrer um monte de gente lá, conseguiram pegar um pequeno território, 200 por 200 metros, no subdistrito de Canal, e é só isso que a gente tem em Chassiviar de russo por enquanto, né? Então, de forma geral, a situação não mudou. Aqui tem os mapas do Pulé-Volan, continua aqui os russos tentando avançar aqui em Vovchansk. Na região de Liptsi não tem nenhuma novidade, está tudo parado aqui já há um tempão. Aqui na região, os russos parece que avançaram um pouco na lateral aqui da ofensiva deles, mas nada significativo, né? Já tinham tomado a parte mais central, que é essas colinas aqui, então o resto aqui não faz muita diferença. E em Vovchansk, uma parte da cidade está com os russos, outra parte está com os ucranianos, mas ainda tem muita briga aqui, né? Bom, aqui em Novoselivka, Berestov, na região de Svatov, né? Svatov está aqui, os russos teriam avançado mais um pouquinho aqui, mas basicamente não mudou nada aqui em direção a Stelmarivka. Aqui na região de Bilororivka, como a gente mostrou, os ucranianos abandonaram algumas posições aqui a sul da cidade. Os russos não tomaram essas posições ainda, mas a cidade ainda está na mão dos ucranianos, né? É falso que tenha caído para os russos. Os russos já começaram na fase de inventar que tomaram cidade, né? Em Barmut, como a gente falou, os russos tomaram algumas pequenas cidades aqui no distrito de Canal. Teve um pequeno avanço aqui em Ivanivsk, mas nada, não mudou de forma geral aqui a linha de frente nesse ponto também. E aqui continua Robotnik dada como tomada pelos russos, mas eu disputo isso, acho que é exagero desse pessoal aqui. Mas talvez seja um exagero positivo, estão querendo mostrar para os americanos que, olha, a gente precisa atingir lá a região da Rússia para poder evitar esse tipo de coisa, né? Bom, teve mais um recorde de número de mortos aqui, 1.300 russos mortos e permanentemente incapacitados de ontem para hoje, então um número muito grande. Os russos mais uma vez começaram a fazer as ameaças nucleares. Aqui os russos disseram que o Distrito Militar Sul começou o exercício com armas nucleares táticas ali na região próxima da Ucrânia. Estão fazendo exercícios ali, não sei o que lá. Não quer dizer nada isso, só quer dizer, na verdade, que os russos estão percebendo que estão perto da exaustão de novo. Sempre que eles estão perto de não conseguir avançar mais, eles começam a falar de armas nucleares, né? Sempre essa coisa. O Zelensky disse que as ofensivas no norte da Ucrânia atingiram seu objetivo de atrair a atenção das ofensivas mais objetivas, né, dos russos ali no leste, mas que não vão além disso, né? Não vão conseguir chegar perto de Kharkiv, não conseguiram tomar nem Liptsi, nem Vovchansk, né? E as autoridades russas prenderam o Popov, que era o comandante da 58ª Corpo de Exército, né, combinado. Era um general que era muito querido pelos soldados, era um bom general, tido como um bom general,
e na época começou a reclamar também da questão de munição, de falta de munição e coisa e tal. Ele participou das reclamações feitas pelo Prigozhin contra o Shoigu e coisa e tal, e agora foi preso. Parece, segundo estão dizendo, que o Kremlin queria que ele pedisse aposentadoria, pedisse renúncia, que ele saísse do exército por conta própria. Ele não aceitou fazer isso, acabou sendo preso, né? Então o Kremlin está nesse padrão de prender oficiais de alta patente por corrupção e por outros motivos, provavelmente querendo justamente dar mais uma purga no exército, aí, mais dificuldade que o Putin está tendo para controlar a situação lá, né? Tá aqui o general Popov, que muita gente no exército russo gosta dele, eu ressalto isso. Era um cara que o pessoal brigou quando ele foi tirado da linha de frente. Primeiro ele sofreu uma punição, foi retirado ali da linha de frente de Zaporizhia e mandado para a Síria, e agora da Síria ele foi preso, né? O antigo comandante que no ano passado ele foi ameaçado, ameaçou colocar o exército dele contra o Kremlin, apoiando o Prigozhin, foi despromovido, né, foi demovido e enviado para a Síria, e agora foi preso em Moscou por recusar assinar o seu pedido de dispensa do exército, né? Bom, pois é, né? Perseguição russa. E olha só, as pressões na guerra da Ucrânia estão contribuindo para uma falta de pessoal nas forças de segurança interna russas, né? Ou seja, o pessoal disse que está paralisado as forças de segurança, incapazes de lutar contra o crime, justamente porque muitos soldados estão sendo necessários para a situação lá na linha de frente. É lógico, polícia, em tese, não se mistura com o exército, mas muitas vezes você tem a pressão econômica, né? O cara que vai para a guerra ganha mais, então o policial que já tem algum treinamento militar fala, poxa, vou aproveitar isso e vou para o exército. E nessa história a Rússia está ficando com pouca gente nas polícias lá. Não deixa de ser uma boa notícia, começa a abrir uma boa possibilidade de alguém fazer algum golpe, alguma coisa lá na Rússia, né? Bom, uma notícia muito triste isso daqui, a Rússia nacionalizou 13 mil casas e apartamentos ucranianos que eles dizem que estão sem dono, né? Estão sem dono não, eles mataram os donos, né? Em toda essa região ocupada aqui da Ucrânia, a Rússia sequestrou esses prédios, apartamentos e coisa e tal de civis que foram expulsos pelos russos. Ah não, agora não tem dono mais. Como não tem dono? Vocês expulsaram as pessoas, né? É o que eu falo para o pessoal libertário, olha o absurdo que é isso. Se você acha que, ah não, país com país não faz diferença, lembra sempre que essa ofensiva aqui também está ferindo a propriedade privada dos cidadãos ucranianos, né? Bom, a União Europeia aprovou o uso dos lucros dos ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia. É uma boa grana, tá? O dinheiro que foi congelado da Rússia está rendendo juros lá aplicado nos investimentos lá. Os juros que estão rendendo vão ser enviados para a Ucrânia. O principal por hora ainda está sendo discutido. O principal por hora muito provavelmente vai ser usado para a reconstrução da Ucrânia. Mas os juros já vão ser enviados para ajudar a Ucrânia nesse momento. Excelente notícia. E aliás é muito engraçado porque outro dia saiu aí, as Russettes estavam espalhando uma notícia de que não, que a Rússia também agora congelou ativos de bancos ocidentais na Rússia. Meu amigo, os bancos ocidentais da Rússia só têm ativos de russos. É mesmo, você tem um banco, tem o Deutsche Bank, tem um monte de banco ocidental lá na Rússia. Mas quem que bota dinheiro nesses bancos lá na Rússia? Os próprios russos. É igual aqui no Brasil. Os americanos não vão botar dinheiro americano aqui no banco americano que está no Brasil. Não. Os brasileiros que botam dinheiro brasileiro nos bancos americanos que estão aqui no Brasil, né? Por quê? Porque é questão de segurança. É muito mais seguro deixar lá nos Estados Unidos o dinheiro americano. É muito mais seguro deixar lá na Europa o dinheiro americano. É muito mais seguro deixar o dinheiro brasileiro na Europa e nos Estados Unidos do que deixar aqui no Brasil. Da mesma forma, por que lá na Europa eles conseguiram confiscar tantos ativos russos? Porque é muito mais seguro os russos mandarem o dinheiro para a Europa e para os Estados Unidos do que deixar na Rússia. É muito mais arriscado lá na Rússia. Então, no que os russos confiscaram o dinheiro dos bancos europeus que estavam na Rússia, meu amigo, confiscaram o dinheiro dos próprios russos. Não tem capital internacional lá na Rússia mais. Ninguém é maluco mais de deixar dinheiro internacional lá. Isso, inclusive, vai machucar a economia russa por muitas e muitas décadas, né? Enfim, mas agora eles vão usar aqui esse dinheiro para ajudar a Ucrânia. É uma boa notícia isso daí, né? A Astra Intel fala aqui que a situação na linha de frente não é particularmente preocupante, mas na cena internacional, sim.
o problema é sério. Existem alguns parceiros que estão forçando um acordo de paz e coisa e tal, querendo parar a linha de frente, né? É o truque do Putin. O Putin está querendo fazer exatamente esse jogo, né? Ameaçar armas nucleares. Olha só, estou avançando, vamos fazer um acordo de paz, justamente porque sabe que nesse momento é o máximo que ele vai conseguir chegar. A Ucrânia já está recebendo as ajudas agora dos Estados Unidos, já está fazendo a mobilização, se preparando para outras ações ofensivas, então no final das contas não tem lógica nenhuma isso daí, não vai ajudar em nada essa paralisação. Aconteceu em 2015, só piorou a situação como um todo, né? E o Zelensky, inclusive, falou isso. Ele falou: Putin não vai usar as armas nucleares na Ucrânia porque ele valoriza a própria vida e ele sabe que mesmo dentro da Rússia ele seria muito criticado por isso. Os ocupantes estão estacionados nos vilarejos próximos da fronteira e o ataque na Ucrânia dali usando a população civil como cobertura, né? Os russos sabem que não tem permissão que nós não temos permissão para atacar no territórios lá na Rússia, e com isso, com as armas ocidentais, e usam isso como vantagem. Então o Zelensky falou várias coisas nessa entrevista que ele deu ontem para o New York Times, e uma delas foi isso, né? Ou seja, os americanos precisam dar licença para os ucranianos usarem as armas lá na Rússia, né? A Ucrânia pode ver o movimento de tropas russas se aproximando próximo da fronteira antes do ataque, mas não pôde fazer nada para atingir eles, né? Usando armas de longo alcance, os ucranianos poderiam efetivamente se defender desse ataque recente ali em Kharkiv, e a OTAN deveria derrubar mísseis russos que voam sobre a Ucrânia. Aquela ideia que a gente já falou de botar sistemas Patriot na fronteira da Polônia, da Romênia, de outros países, de forma que eles derrubassem os mísseis russos. Isso seria uma técnica puramente defensiva, ou seja, não estaria de forma alguma agredindo a Rússia de forma alguma, né? E eu ainda não vi instrutores da OTAN na Ucrânia ensinando soldados ucranianos a não serem palavras, né? Mais uma vez o Zelensky reclamando que está acontecendo muita gente querendo ajudar, falando que vai ajudar, mas na hora de ajudar mesmo, cadê a ajuda, né? A Ucrânia não precisa provar nada para ninguém sobre democracia. E depois da vitória, o presidente gostaria de gastar algum tempo com sua família e cachorros, né? Então ele está falando que vai ficar até a vitória, mas depois disso ele vai abrir mão do governo, vai convocar eleições, evidentemente. Eu tenho certeza que já vai ser um herói com o nome dele marcado na história ucraniana para sempre, né? E isso é preocupante, né? Mais uma vez ele insistindo nessa questão das restrições, proibindo a Ucrânia de atingir alvos militares na Rússia. Isso é um absurdo, mas não é o único absurdo. Ontem a gente teve um outro absurdo também, que foi isso daqui, ó. Um deputado do Partido Verde na Alemanha acusou o Scholz de estar trabalhando para o Putin, né? E às vezes eu tenho essa impressão também, né? O Anton Hofreiter é o nome do deputado do Partido Verde. Anton Hofreiter, Mitglied der Grünen im... Ele não é da oposição, ele é do Partido Verde, que apoia o Olaf Scholz, né? Mas ele fez essa acusação contra o Olaf Scholz. E o maior problema na ajuda para a Ucrânia é a chancelaria, é o Olaf Scholz que fica segurando as armas e que ele está adotando uma proposta de derrotismo catastrófico, que ele quer que a Rússia saia vitoriosa dessa guerra, no final das contas. Ele finge ajudar a Ucrânia, ele diz que está do lado da Ucrânia e coisa e tal, mas faz todo o possível para segurar ajuda, para segurar armas e coisa e tal. Enfim, segundo está dizendo, o Scholz seria um aliado secreto do Putin. Eu não sei, tá? A Alemanha tem ajudado bastante a Ucrânia, tem mandado bastante coisa para a Ucrânia, mas é verdade, algumas coisas são simplesmente impossível de justificar, como por exemplo o fato da Ucrânia não ter o míssil Taurus até o momento, né? Quem sabe isso não dá uma mexida com a política alemã e o Olaf Scholz decide virar homem, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.
Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.